IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Estamos dando início a mais uma aula da lição bíblica da escola dominical. Nós estamos nesta feita, a aula vai ser da lição número 10, de 4 de setembro de 2022, que tem por título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul. Está conosco aqui, como sempre, o nosso professor e pastor Exídro, que sempre está nos dando esta boa aula. Então, pastor Exídro, com a palavra. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, é um prazer. Vamos orar, iniciando essa aula abençoada. Pai, pedimos a tua direção, a tua graça, a tua unção, a inspiração do Senhor. Usa esta lição, Senhor, para edificar, consolar, confortar, nos orientar sobre este assunto de grande relevância para nós e para a tua obra. É em nome de Jesus que eu oro. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como já foi dito pelo Silas, hoje é a lição número 10 e o textuário da lição se encontra em Gênesis. O texto básico também, né, pastor? É, o textuário, né? Você já Eu não anunciei o texto básico, Isso, por favor, anunciei. Muito bem. O tema é a sutileza contra a prática da mordomia cristã, né? E a leitura bíblica clássica, qual é? A leitura em classe está em Gênesis, capítulo 14, Isso. dos versículos 17 ao 20. Então, Maravilha. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, Isso. dos 17 a 20. Vamos lá, então. Maravilha. Agora sim, textuário, Gênesis 14, 20, né, Silas? Vamos lá, Diz então. assim, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos lá, então, a verdade prática? Isso. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio e é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Maravilha. Agora, leitura em classe, a começar do versículo 17 do capítulo 14 de Gênesis. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Maravilha. Muito bem, a lição de hoje, ela, como é de praxe, como está em tela, contém 3 tópicos, né? Primeiro, conhecendo o Evangelho da Barganha. O segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E o terceiro tópico é a doutrina bíblica da mordomia cristã. Professor Silas, quais são os objetivos da lição? Bem, os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, expor os equívocos do Evangelho da Barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Agora passemos para a introdução da lição, conforme está em tela. E aí, na introdução, observa aí, ó, nesta lição, está em tela, está até de azul, meu. Nós grifamos de azul, nós marcamos de azul, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina.
Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Não é, professor Silas? Verdade. Sua observação sobre a introdução. Pastor, a doutrina da mordomia cristã está bem acentuada na Bíblia, né? Uhum. E não deixa de ser um privilégio de Deus, né, para com o homem, né, concedendo este benefício. Ok. Neste caso, o crente deve exercê-lo com todo prazer, alegria, a dedicação, e não arranjar desculpas, né? Muito bem. Até mesmo distorcendo o que as Escrituras ensinam a respeito desses fatos. Maravilha. Amém, pastor? É isso aí. Minhas irmãs, eu quero ainda, em cima do que está na introdução, do que o Silas disse, trazer a seguinte observação. Olha só. Mordomo, o que é um mordomo? Mordomo é o administrador de uma casa ou dos bens de outrem. Do ponto de vista bíblico, a mordomia cristã é a administração da nossa vida e de tudo que Deus nos dá conforme a palavra de Deus, né, Silas? Verdade. Então, isso é mordomia cristã. É administrar a nossa vida e tudo aquilo que Deus nos dá conforme a sua palavra. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como tema Conhecendo o Evangelho da Barganha. Tem esse, Silas? Opa! Isso, 1.1, dízimos e ofertas como moeda de troca, conforme está em tela. Vejamos. Silas, é com você. Pode ler para nós? Bom, então, esse dízimo e oferta como moeda de troca Isso. diz o seguinte: infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. Isso. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Tem a referência aqui, né? Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Tudo em nome de Deus e da fé. Olha, pastor, que coisa. Pois é. terrível, E aí, né? de vermelho em tela, Silas, fala sobre a promessa. Né? Então diz assim a promessa. A promessa sempre é a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Olha só, né, pastor? Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a famigerada teologia da prosperidade. Meu Deus. Olha, Suas pastor. observações, seus pontos. Aqueles que distorcem o ensino bíblico da mordomia cristã são verdadeiros homens de negócio. Parece homem de negócio, né? Está longe do cristianismo. Isso. Usando a própria Bíblia para respaldar e distorcer seus ensinos, no caso aqui, exercendo a prática da ganância, com maestria e sutileza, apontando um Deus de barganha, que usa a meritocracia, né, como recompensa. Infelizmente, aqueles de pouco conhecimento das Escrituras, né, pastor, são levados e caem nessa armadilha. Muito coitados, bem, muito bem. caros. Interessante, Silas, sobre esse ponto aí, dízimos e oferta como é de troca, ainda para trazer mais luz sobre o assunto, observe, os pressupostos, ok, da teologia da barganha são perceptíveis no Antigo Testamento, lá nos argumentos defendidos pelos amigos de Jó. Amigos estes por nome Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú, que defendiam a tese que por trás do sofrimento de Jó estava algum tipo de pecado. Portanto, se Jó fosse homem justo, não pecaria. Ok? E a chamada teologia da prosperidade, minhas irmãs e meus irmãos, é a doutrina que todos já conhecem, segundo a qual o crente que é filho de Deus jamais passará por sofrimento e problema, porque Deus jamais vai deixar que seu filho sofra. É isso que eles dizem. Né? E aí vem um detalhe, minhas irmãs e meus irmãos. Quando você folheia a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, os personagens principais passaram por lutas, por sofrimento, por dificuldade. Que o diga a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Todos passaram por lutas, foram mortos, foram trucidados. Então, cai por terra essa tese. Então, vamos ter muito cuidado. Fechando esse ponto, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Lá na segunda epístola de Pedro 2:3a diz o quê? Pedro falando, diz, e por avareza. Pedro está referindo a esses maus obreiros, esses ensinadores, esses que querem se locupletar, né? Esses que praticam a meritocracia, como disse Silas, através da Bíblia. Esses são o quê? Diz que por avareza eles farão de vós negócio com palavras fingidas. É o que acontece. Vigiemos. Vamos lá. O próximo ponto vai falar de dízimos e oferta como prática legalista. Primeiro,
Tem aqueles que dizem que o dízimo e oferta é a moeda de troca. Eu dou 100, Deus me dá 200. Dá 1.000, que Deus vai te dar 2.000. Dobrar, né? Isso é absurdo. Isso nada mais é do que usar, não é? Dos princípios de Deus, distorcendo e desfazendo das verdades bíblicas. Agora, vamos lá. Conforme está em tela, 1.2. Dízimo, ofertas com práticas legalistas. Está em tela aí, ó. Está bem claro aí. Observe. Quando, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. O que é isso? Tornando a prática do dízimo e das ofertas em algo meritório para a salvação. Então, primeiro, é algo que, você pode, através do dízimo da oferta, você pode alcançar X. E aí diz que também pode alcançar até a salvação. E aí diz a oferta, há um ensinamento errado, né, que diz que é legalista. De azul, quando o dízimo e as ofertas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia. Aí nós fechamos aí dizendo, somos aceitos diante de Deus por causa de quê? Do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, irmão, a salvação não é pelas obras, não é porque fulano é melhor, tem posse material, é isso ou aquilo outro. A salvação é única e exclusivamente pela graça. É verdade. Conforme Efésios 2:8. A sinopse do tópico 1 é a entrega dos dízimos, das ofertas, não é barganha com Deus, mas nem prática legalista, nada disso. É algo que parte de um coração que está rendido e crê que Deus é poderoso. É verdade, Cito sua observação. Pastor, ensejar a prática do dízimo e oferta com atos legalistas é como se estivesse anulando o sacrifício de Cristo, Com verdade? certeza, com certeza. Desprezando a graça salvadora de Deus e acentuando a salvação pelas obras. Olha só. Para os legalistas, pagou ou entregou o dízimo, ou como queira, e deu uma boa oferta, está fazendo uma grande obra, que conta com ponto para a salvação. Isso. Há aí uma troca de favores, como se Deus fosse obrigado a corresponder a essa tola atitude, não é verdade? É. Sem dúvida, quando é feita com amor esta obra e agradecimento, Deus percebe, como foi o caso da viúva, né, que entregou aquela oferta única, e Deus observou aquela atitude dela, né, pastor? Isso. Mas não pelas obras, como o irmão falou aí. A obra não salva ninguém. É uma atitude que é quase obrigatório o ser humano fazer. Isso. Aí eu quero fechar esse ponto 2, o tópico 2, trazendo a seguinte observação, viu, irmão? Observa, quando entregamos, viu, minhas irmãs, quando entregamos o dízimo e as ofertas, não estamos restituindo nada a Deus e nem fazemos barganha com Ele. Pois, como disse Davi, tudo vem de ti, ó Deus, e da tua mão tu damos. Primeiro livro das Crônicas, 29:14. Portanto, o dízimo é do Senhor. Na época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o dízimo, observe, tanto Abraão como Jacó, foi entregue não para barganhar, não para merecer isso ou aquilo outro, ou não em troca de algo, mas foi entregue em função, né, não em função também de um mandamento ou de uma lei que era imposta. Você tem que entregar. Não. Foi entregue por quê? Foi entregue em razão do reconhecimento do princípio da bondade e dependência divina. Em outras palavras, era uma forma de declarar o nosso reconhecimento da misericórdia, da bondade de Deus e, evidentemente, demonstrar o nosso prazer em servir a sua obra. Dito isso, passemos para o tópico 2, que vai trazer o seguinte assunto. Tópico 2 tem como assunto a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Vimos no tópico 1, não é? Os desvios teológicos, doutrinários e etc. Ainda assim, eu queria trazer uma observaçãozinha aqui que é importante. Escute, temos de agir sobre dízimo e oferta, temos de agir com equilíbrio e discernimento, pois os extremismos, meus irmãos, teológicos, são nocivos. Escute, minhas irmãs, meus irmãos. Quer Deus nos conceda riqueza, quer nos deixe experimentar necessidades, tenhamos sempre em mente que Ele é soberano e, como tal, sabe tratar com seus filhos. Quer ver exemplo? Jó
1:21. Depois que ele perdeu os bens, os filhos, diz: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em 2:2, Jó, né, quando perdeu a saúde, diz: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Então, meus irmãos, está cheio de referências bíblicas que mostram que tem que haver equilíbrio. Então, faça tudo com equilíbrio. Isso. Tópico 2, conforme está em tela, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Vejamos aí, tópico 2. Aí, ó. O dízimo era uma prática da lei. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. O dízimo como prática da lei é o seguinte. Como disse anteriormente, esses líderes... não vou ler aqui, é o seu texto, né, pastor? É o texto. Muito bem. Assim, o dízimo era uma prática da lei, conforme diz a lição aí, o pastor Isidro. Muitos que aproveitam do ensino dos maus obreiros sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Né? Nesse caso, para viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado a praticá-la. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Quer dizer, Abraão deu dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei, né? Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não sustenta. Aí vem a outra parte que diz: as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar os seus dízimos ou foram más desculpas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. São pessoas presas por avareza, pastor. Que coisa terrível. São né, pessoas pastor? que não foram discipuladas, né? Não foram, pastor. Muito bem, Ciro, sobre esse ponto, sobre observação. Pastor, como eu disse anteriormente, que esses líderes, com sutileza, usam a própria Bíblia para distorcer as doutrinas em proveito próprio. Nesse caso, o ponto, né, o argumento, que a prática do dízimo era um preceito, uma norma editada por Moisés, e que era válida só para o Velho Testamento. Agora, estamos na nova aliança, no tempo da graça, e que esse preceito não tem validade. Ora, esquece que o próprio Jesus falou sobre os dízimos, conforme lá em Mateus 23. Essas atitudes, irmão, são de quem é avarento e tem amor ao dinheiro, como o irmão falou. Onde está a mordomia cristã aí? Isso. O agradecimento. Esses irmãos, né? Esses irmãos que... É avarência mesmo, né, É importante dizer, como já foi dito, como está bem claro na lição, o dízimo é antes da lei, né? Abraão, Jacó, 400 anos mais ou menos da lei. É interessante que quando foi que o dízimo de oferta foi inserido na lei? Isso é importante. Observe que nos dias de Moisés, conforme Levíticos 27, 30 e 34, nós encontramos lá a prática do dízimo, né, sendo incorporada à lei dada ao povo de Israel. A prática do dízimo já era normal. Só que ela foi incorporada à lei, obviamente. Porém, ela é antes da lei. Continuando. A justificativa que alega que o cristão não está debaixo do preceito legal do dízimo mosaico é falha, por não levar em conta, observe um detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, por levar em conta o quê? Que o cristão, escute, permanece ligado ou está ligado ao princípio moral do dízimo abraâmico e não da lei. É muito importante isso aqui. Ok? Por exemplo, Abraão, o pai dos que creem, conforme Romanos capítulo 4, verso 13, 16 e 17, devolveu o seu dízimo de forma espontânea e voluntária antes da lei. Antes da lei, ok? O que deve servir de modelo para todos os crentes. Porque, de acordo com a Bíblia, nós somos filhos da fé através de Abraão. A nossa fé, ou a fé que nos justifica, conforme Romanos capítulo 4, 5:1, é a mesma fé que levou Abraão a ser justificado perante Deus. A mesma fé que levou Abraão a entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, essa é a mesma fé que deva nortear a nossa vida na entrega do dízimo de oferta à obra cujo sumo sacerdote é Jesus de Nazaré. Acho que não tem mais a explicar. Não tem. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E um detalhe, rapidinho, aqui, ó, ainda sobre esse ponto, ó, no Novo Testamento, nós encontramos 3 referências, querido, acerca do dízimo.
Duas delas são paralelas. Mateus 23 e Lucas 11:42, onde Jesus, né, fala da necessidade de entregar o dízimo. E a terceira referência, rapidinho, para fechar esse ponto, encontra-se na carta aos Hebreus. Se você lê em Hebreus, minha irmã, meu irmão, 7, verso 1 a 10, lá fala que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, né, que tipificava o sacerdócio perfeito de Cristo, diz que Abraão pagou o dízimo a esse Melquisedeque, que era, como eu já falei, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis 14, 18 e 20. Ora, escute, isso foi muito antes da instituição da lei do Antigo Testamento, como eu já disse. Se Melquisedeque, conforme Hebreus, que diz que é uma figura do sacerdócio perfeito, ou do santo perfeito, que é Jesus, se Melquisedeque, que era a figura de Cristo, e Abraão lhe deu o dízimo, é claro que hoje os crentes que têm a mesma fé que Abraão teve, ok, dão a Cristo os dízimos, por quê? Pois Cristo é o sumo sacerdote eterno, conforme Hebreus 7,17. Dito isso, 2.2. Vejamos, o dízimo, conforme está em tela, como contribuição imposta. É outra falácia, né? A primeira falácia aqui é que o dízimo era uma prática da lei. Não, o dízimo foi incorporado à lei. Na época de Moisés, mas já era praticado. A outra falácia é o seguinte, é que o dízimo é uma contribuição imposta. Não, é imposta por aqueles que não conhecem a Bíblia. Mas nós não somos obrigados a entregar o dízimo, nós entregamos voluntariamente pela fé. Vejamos em tela aqui, Vamos ler em tela aí? 2.2, dízimos como contribuição imposta. Aí está em tela, Aos que dizem, está até de vermelho, que não devolvem seus dízimos, porque consideram uma prática imposta e não voluntária. É uma desculpa. Não, esquece, é imposta. A Bíblia não manda, não impõe. É fé. Vamos lá. Diz que não há nada no Novo Testamento que dê respaldo à entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Aí nós até grifamos. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste ao princípio revelado aonde, Silas? Nas Escrituras. Sobre o lugar das ofertas no culto cristão, que é a casa do Senhor. Aí, na sequência, está até de azul aí, quando Paulo lembrou, aqui é importante, quando Paulo lembrou à igreja de Corinto, que era seu dever, de sustentar os obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico, que para sobreviver tinha que ter dízimos e ofertas. Verdade. Ok? Porque foi para isso que os dízimos e ofertas foram incluídos na lei, para sustentar o quê? O sacerdócio, ok? Evidentemente, o apóstolo Paulo está falando, se esse não era um princípio válido na nova aliança, então, por que ele usou? Então, Paulo está fazendo, assim como naquela época, dízimos e oferta era importante para que os sacerdócios, levitas, etc., nos dias atuais. Então, pergunta que não quer escalar, está em tela, como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que, esporadicamente, entrega o que quer entregar, ou quando entrega pela metade? Pense nisso. Então, meu irmão, o dízimo é uma bênção e não é imposta pela fé. É algo de fé. Siga a sua observação. Pastor, para quem não considera a doutrina da mordomia cristã, inventa desculpa para não contribuir. Isso. Né? Inventa. Se é imposta a desculpa porque é um ato obrigatório. É verdade. Né? Creio também que não paga porque é um ato voluntário. Isso. Então é ganância mesmo. Ganância. Eu não vou pagar porque não é obrigatório. Porque é obrigatório, não vou pagar. Então uma coisa Silas, outra. É ganância e é rebeldia contra a palavra de Deus. É verdade, né? Quem é ganancioso é avarenta mesmo. Não vai ofertar por obrigação e muito menos por voluntariedade, que é ganancioso. Isso. São insensíveis às necessidades da obra de Deus. Isso. Não que Deus precise do seu dinheiro, mas a obra de Deus aqui na terra é mantida por isso, né? Só querem usufruir das bênçãos. E pastor, e tem mais. E são os que mais criticam a liderança da igreja nesse fato. Reclamam. Eu queria trazer uma observação sobre esse ponto aqui, sobre o dízimo como contribuição imposta. Escute, irmão, isso aqui é sério. Observe. A entrega do dízimo e das ofertas
é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. É um prazer. Eu sei que não é fácil. Agora tem que ter fé, querido. Não é porque o pastor manda, não. É bíblico. Bíblico. E é um mandamento com promessa. Continuando aqui, ó. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem sim passagem. Vamos ler. Mateus 23, está lá, ó. O que Jesus está fazendo? Jesus está questionando os escribas, a hipocrisia dos escribas e fariseus. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. E da hortelã, do endo, do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que é? A justiça, a misericórdia e a fé. Olha o detalhe. Devias, porém, fazer estas coisas se omitir aquelas. Isto é, devias entregar o dízimo, mas entregar com o coração quebrantado, contrito, com amor. É isso que Deus quer. Então, agora aqui para nós, viu, Sila? Esse negócio de você entregar o dízimo com raiva, com ira, revoltado, nem não entrega, não. Melhor não entregar. Tem que entregar com amor, com carinho, com misericórdia. Amém, Silas? Amém, okay? pastor. E aí, fechando esse ponto aqui, eu quero dizer o seguinte, adorar a Deus, viu, minhas irmãs e meus irmãos, com os nossos dízimos e ofertas, vou repetir, é uma forma de expressar-lhe nosso amor por sua provisão e o nosso amor, viu, minhas irmãs, pela sua obra. É verdade. A obra de Deus aqui na terra, como disse Cira, precisa de recursos humanos. E esse recurso onde está, pastor? Está no meu bolso, está no seu bolso, está no nosso bolso. Então esse recurso tem que ser devolvido de forma grata. E Deus estipulou 10%. Né? E a oferta, você determina a oferta. E aí, olha só, né? Como é importante para a obra de Deus. Jesus disse em Lucas 10:7, digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo, recomendando Timóteo, em 1 Timóteo 5:18, diz, Timóteo, digno é o obreiro do seu salário. Isto é, aquele obreiro, pastor, dirigente de igreja, aquele irmão, aquela irmã, que de fato, irmão, veste a camisa, trabalha, se envolve. Eles precisam viver, o pastor precisa viver, a igreja precisa se manter. E aonde está o dinheiro? Queridão, temos que entregar com prazer. É verdade. Né, Silas? Sim. Podemos ir para o próximo tópico, Silas? Vamos lá para o Qual terceiro e último, né? Terceiro tópico, qual é? Opa, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Só um pouquinho, Silas. Então, minha irmã, vimos no tópico 1, não é? Um pouquinho sobre o evangelho da barganha. Dê 1.000, que Deus vai dar 2.000. Não entra nessa não, meu irmão. Tem igrejas por aí, irmão, neopentecostais, que você chega lá, irmão, né? Você vai lá atrás de uma bênção. Mas ele diz para você, olha, você precisa entrega o seu carro, entregue sua casa, entregue isso, faça o voto de fé, traga seu Isaac. Cuidado com esse negócio, irmão. A Bíblia não ensina isso. Isso aí é antibíblico. Vimos também no tópico 2, no tópico 1, que lá outro ensino errado de que dízimo é uma prática legalista. Não, é uma parte de barganha. Não, nada disso. É o ato de fé. E agora, no tópico 2, vimos a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né? Esse é coisa da lei. Eu não estou na lei, estou na graça. Só que o dízimo é antes da lei. É antes da lei. E por último, vimos que é o pastor que impõe. Não. É a Bíblia que diz, entregue, traga a casa do tesouro. Agora você tem que ter fé. Tem que ter fé. Top 3.1, Deus, o Criador e o Provedor. Isso, vamos lá então? Vamos lá? Vamos falar para a tela? Vamos lá então. O primeiro princípio, conforme diz aqui, citou o pastor, Deus, o Criador e Provedor. Isso. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia cristã está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Graças a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, conforme o Salmo 24:1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Muito bem. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, foi criado por Deus. Deus é a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Isso. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Ele fala, entre aspas, aqui, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza, conforme Deuteronômio 8:18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Isso. Ser dizimista e ofertante nada é mais do que reconhecer o Senhor como a fonte de
tudo, pastor. Isso, Todas é essas isso aí, coisas Silas. aí. Suas observações sobre esse ponto, Silas. Pastor, olha o seguinte, ó. Ora, sendo Deus o criador de todas as coisas, as riquezas da terra, os minerais, o ouro, né? Isso. E outras preciosidades, pertence a Ele. Logo, Ele é a fonte de todas as riquezas e bens da terra. Isso. Nós, porém, temos o privilégio de ser mordomos, administrar isso que Deus nos deu. E dar sabedoria, ciência ao homem para extrair da terra. Administrar aquilo que Deus deu, pouco ou muito, pastor, né? Deus dá alimento ao homem, etc, né? Então, sendo assim, Ele é provedor de tudo, meus amigos. As riquezas e os bens da terra estão ao nosso alcance. Isso. Por amor e misericórdia dele, né? A terra produz a nossa alimentação, a sobrevivência material. E Deus deu sabedoria aos homens para extrair a sua sobrevivência material da terra, os bens, a riqueza, até o conforto. Se você não é fiel no pouco, como vai ser no muito? Como você vai administrar as coisas que Deus... Se você não sabe administrar o bem, critica, nem entrega o dízimo, agora Deus vai lhe dar com abundância. Olha, você não foi fiel. Aí vai reclamar, né? Interessante, minhas irmãs, que em Atos, capítulo 17, versículo 24, conforme está aí na lição, né? Diz o seguinte, olha só o que diz lá, Paulo, né? Disse, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Tudo pertence a Deus. Ainda sobre esse ponto 1, sobre Deus, o Criador e Provedor, observe, minhas irmãs, um dos princípios básicos da prática do dízimo é o reconhecimento. Quando você entrega o dízimo, devolve o dízimo, é o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, como diz lá, já foi lido, né? Salmo 24:1, do Senhor é a terra, tudo que tem é dele, tudo que somos, tudo que temos, é Deus que nos dá fôlego de vida, saúde, ânimo, é Deus. Okay? Então, quando nós devolvemos o dízimo, nós entregamos a oferta, nós estamos querendo que o quê? Que o reino de Deus, cujo Deus é Senhor, e como eu pertenço, eu sou servo desse Senhor, então eu estou ajudando que esse reino que é do meu Senhor, que é do meu Deus, se expanda. Né, Silas? Sim, perfeitamente. Se desenvolva. Aí eu digo mais, ó, em Ageu 2:8, lá Deus afirma, é a afirmação, minha é a prata e meu é o ouro. Aqui para nós, meus irmãos, se Deus não nos der saúde para trabalhar, ninguém trabalha. Se Deus não nos der inteligência para conhecer e aprender novas habilidades, o engenheiro não vai ser um engenheiro, o médico não vai ser um médico. Verdade, pastor. Tudo é Deus, querido. Então fica essa meia dúzia de irmãos aí que parece que faz parte do desigrejado, né? Que são contra tudo, contra dízimo, contra tudo. E detalhe, Silas, fica postando na internet. Minha irmã, meu irmão, cuidado com essas mensagens aí nas redes sociais, na internet, no Google. Essas pessoas que se dizem teólogas ou teólogos, dizem doutores, são todos o quê? São todos, infelizmente, né? Instrutores avarentos, presunçosos, que querem, que leem a Bíblia, querem entender a Bíblia sobre a sua própria visão de mundo e de realidade. Concluindo, observe, quando o crente devolve a Deus o seu dízimo, demonstra que reconhece o Senhor como a fonte de todas as coisas. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Independente, entrega. Querido, o meu papel, o seu papel é devolver a casa do tesouro, que Verdade, é a tesouraria da igreja. Entregue lá o seu envelope, lá na salva, entrega. E o que eu faço depois? Deixa nas mãos de Deus. Isso. Né, pastor? Com Deus. Pastor, não se preocupe. Se alguém na frente não souber administrar esse dízimo que foi entregue, ele vai prestar conta, ou ela vai prestar conta dentro de Deus. É problema dele com Deus. Mas agora faça a sua parte, meu filho, e Deus vai te abençoar. Não é isso? É assim, Ciro? Sim, perfeitamente, não tem desculpa. Maravilha. Muito bem, vamos para 3.2. O homem, o ser humano, como despenseiro e administrador das coisas de Deus, isto é, mordomo. Conforme está em tela, vejamos. Está aí, está bem claro, ela. Eu vou ler aqui, ó.
A princípio está de vermelho aí, ó. Um princípio, olha só, tá em tela aí, ó, importante do que concerne a mordomia cristã. Vimos que a mordomia cristã, repetindo, é a administração que fazemos da nossa vida e de tudo que Deus nos dá conforme a palavra de Deus, né, Silas? Vamos lá, então lá. Aqui, ó, um princípio importante do que concerne a mordomia cristã é que o homem é o despenseiro, é o administrador das coisas que Deus criou. Isso está lá em Gênesis. Deus, ao criar Adão, Deus deu a Adão a incumbência de ser um mordomo, gestor, gerir os bens de Deus. Vamos continuar. Aqui, ó. É interessante que esse fato aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar, já falamos. Para compreender, escute, a mordomia bíblica, faz necessário saber, isto é, crer, aceitar, reconhecer que somos o quê? Despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu, colocou em nossas mãos. Fechando, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Está em 1 Coríntios 4:1. De azul, quando usamos esse princípio para todas as nossas vidas, olha o detalhe, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fechando, sinopse do tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Cira suas observações. Pastor, a terra, desde o princípio da criação, está sob os cuidados de Deus. Isso. E, por sua vez, outorgou ao homem a sua administração, não é verdade? Verdade. Portanto, devemos zelar por aquilo, meus irmãos, que Deus nos concedeu. Isso. Logo, somos dispenseiros de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É verdade. Tanto nas coisas materiais como nas espirituais. Em outras palavras, mordomos, somos mordomos mesmo. E temos que ser mordomos fiéis, viu, meus irmãos? Nós, crentes e salvos, devemos exercer a mordomia cristã como verdadeiro dispenseiro de Deus, principalmente no que tange as coisas sagradas e bens materiais, aquilo que Deus nos outorgou, até para o nosso conforto, meu irmão. É verdade. Tem que pensar nisso. Meus irmãos, olha, nós, Assembleia de Deus, de acordo com a nossa declaração de fé, é importante que você conheça a declaração de fé. Ela fala sobre ofertas e dízimo. Sim. Em lugar nenhum lá diz que é obrigatório. Diz que é um ato de fé. Nenhum pastor vai, né? A salvação é pela graça. Isso é graça. E a salvação foi conquistada por Cristo. Dízimo não salva, né? Não, pastor? dízimo é apenas o quê? É uma obrigação minha, um dever meu. É de gratidão por tudo quanto Deus nos tem concedido. Agora, tem que ter fé. Aí, dentro desse ponto aqui, sobre o homem como dispenseiro, eu trago a seguinte observação. Observe. Quando o crente, isso que é lindo, quando o crente é liberal em contribuir para o reino de Deus, queridos, automaticamente ele vai estar sendo agraciado. Não é barganha, não. Aí eu dou o dízimo, porque tem gente que fala, senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que eu não tenho isso? Aí está errado, está no caminho errado. Lá em Malaquias diz, trazei o dízimos à casa do tesouro e fazei prova. Prova ali não é colocar Deus na parede, não é ficar exigindo de Deus, brigando com Deus, não. A prova ali é ter fé, é crer, creia, acredite que Deus vai suprir suas necessidades. É isso que a Bíblia está falando. E lá também não está dizendo que Deus vai te dar carro novo, casa nova, vai dar... Deus pode dar, pode dar tudo isso. Mas lá não está dizendo que por você entregar o dízimo, não é isso, gente. Ok? Vamos voltar para cá. Observa aqui. Então, quando o crente é liberal em contribuir para o reino de Deus, uma decorrência natural do seu gesto é a bênção. É a bênção da multiplicação dada pelo Senhor. Deus promete derramar bênção sem medida e fazer abundar em toda a graça. Quer ver exemplo? Segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, isto afirma, é Paulo orientando a igreja de Corinto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com a fartura, em abundância também ceifará. Aqui Paulo está falando de fé. Deus vai honrar ou vai manifestar sua bênção conforme a minha fé. Se eu não tenho fé para que algo aconteça, não vai acontecer. Continuando.
cada um contribua, olha o detalhe, aqui não tem nada de imposição, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, se lamentando, né? Porque Deus ama quem dá com alegria, com prazer. Recebeu o seu salário? É aqui, dica aqui, ó. O dízimo não é do líquido, não. O dízimo é do bruto, meu irmão. É do bruto. Bruto. Tira 10%. O que é isso? É do bruto. Entendeu? Você ganha 10 mil reais, por exemplo, ou ganha 5 mil, e vem imposto de renda, INSS, E que é o bruto. Da onde é descontado o INSS. Ele é bruto. É do bruto. Deus deu uma benção, o milagre, dá o dízimo. Né? Quando eu estava na ativa, a gente recebia, antigamente era vale transporte, né? Eu dava o dízimo no vale transporte, até do Tico também. Eu falei assim, ué, não é bênção? Então vamos lá, continua aqui, ó. Deus pode fazer, aqui vem a promessa aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Não é? Como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a nossa sementeira e multiplicará. Então, isso aqui é a promessa. Rapidinho, Cira. Lá em Provérbios, capítulo 4, isso aqui nós temos que fundamentar com a Bíblia. Porque tem uns, né, que dizem que são entendidos na Bíblia, mas distorcem a Bíblia para a seu bel prazer. E aqui, nosso papel aqui, como professor, ensinador, é orientar os irmãos com equilíbrio, com sensatez. Tá bom, Provérbios 4, 18, lá tem uma passagem linda, eu gosto disso aqui, Provérbios 4, né? Provérbios 4, né? Claro, é bem claro, né? Onde fala sobre o trazer o dízimo e aquela coisa toda, né? Onde fala da gente ser dizimista. Aliás, perdoe, no 4, Provérbios 3, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Promessa, na Bíblia. Então, é só crer. Aí eu termino dizendo, Deus, escute mesmo, meu irmão, Deus confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais a todos nós. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. Servo infiel ou servo fiel. Foste fiel no pouco, muito te colocarei. E, dito isso, vimos na lição de hoje os 3 tópicos, né? Primeiro tópico, vimos conhecendo o evangelho da barganha, aqueles que, né, deturpam o evangelho genuinamente de Jesus e de Paulo e querem incluir coisas que não tem nada a ver, dá tanto, tu recebe tanto, isso não existe. Vimos a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né? Não, o dízimo é a doutrina do homem, é a imposição, nada disso. E, por último, vimos a doutrina bíblica da mordomia. Agora, a conclusão com Silas. Silas, só com você. Bom, diz assim a conclusão, meus irmãos, meus amigos. Vimos nesta lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, certo? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso. A prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis como tal. Deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. A doutrina da mordomia é bíblica como tal e deve ser exercida pelo crente fiel. Certo? Silas, suas observações finais. Pastor, na verdade é o seguinte, como autêntico e verdadeiro cristão, devemos exercer a mordomia cristã de acordo com os princípios bíblicos, né? No entanto, devemos ter cuidado para não sermos gananciosos, avarentos, né? E para não sermos também enganados com maneira sutil que vem por essas doutrinas negacionistas que negam o dízimo, negam a oferta, desviando das doutrinas bíblicas, pois as tentações são grandes, principalmente no que tange os bens e valores, né? Você tem muito, é muito. Então, devemos agradecer e cuidar bem das coisas que Deus nos deu, exercendo com prazer e alegria a mordomia cristã, pastor. Silas, irmãs e irmãos, existem 2 erros teológicos sobre o dízimo de oferta. Existe aquele erro, que nós acabamos de falar, que é o quê? Que é dizer que se você der o dízimo e der a sua oferta, Deus é obrigado a te abençoar. Isso aí é um erro. Então, você tem que dar. Se você não dá, você é amaldiçoado. Se você está sofrendo, é porque você... O outro erro, outro extremo, é dizer que o dízimo não é imposto.
é coisa da lei, é extremos teológicos. E a boa teologia, equilibrada teologia, a teologia sensata, que tem a teologia boa, que é aquela que busca preservar o quê? O ensino da palavra, de acordo com o seu texto e seu contexto. O que ela ensina? Ensina que nós devamos trazer o dízimos, que o dízimo é antes da lei, e que nós devamos trazer com amor e gratidão por tudo quanto Deus nos fez. Ponto. Eu quero, na conclusão, fazer uma observação, Cília, isso aqui é importante. O dízimo, meus irmãos, e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja. O que é isso, pastor? Que tesouro é esse? Observe que no templo de Jerusalém, ou em Jerusalém, havia um lugar chamado de a Casa do Tesouro, para receber os dízimos do povo. Isso está em Neemias 10, 37, 39, e Malaquias 3:10, que diz, trazer o dízimo da casa do tesouro. Então, no templo, existia um local, um compartimento, uma câmara, onde funcionava um lugar que as ofertas, os dízimos eram colocados para a manutenção da obra do Senhor. Vou continuar, isso aqui é importante. Observe, aqui, ó. Ok? Continuando, ok. Assim, como naquela época existia um local específico no templo, não era em qualquer lugar, era no templo, e era entregue os dízimos e as ofertas, assim, observe, hoje, cabe ao crente, ao cristão, levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local, ou entregar ao tesoureiro da igreja local, né, Silas? Isso. E cabe, óbvio, né, à liderança da igreja a correta, transparente administração dos dízimos. Isso aqui é bíblico. O que está acontecendo por aí, Silas, é a ganância tremenda. Tem pastores, infelizmente, tem pastores, padres, religiosos, que só estão preocupados com a lã das ovelhas. Só com dinheiro, porque ele faz a obra por dinheiro. Ok? Mas não é porque um ou alguns têm essa prática levianda, deturpada, né, dos ensinamentos bíblicos, que nós vamos colocar todo o mesmo balaio, não. Por favor. Aí, né, olhe para aqueles obreiros, para aquela liderança, para aquelas igrejas sérias, né, Assembleia de Deus, dentre outras. Né? Tem obreiros, tem homens e mulheres sérios, então, por favor, não é por causa de um mal, que desvirtua o ensino correto, que nós vamos colocar tudo no balaio. Fechando, observe. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, observa os detalhes, seremos recompensados pelo Senhor. Eu não estou dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos ou os seus projetos do jeito que você quer. Mas eu estou dizendo o seguinte, que Deus é poderoso para te dar aquilo que Ele acha que é importante. É verdade, pastor. Vamos lá, concluindo. Usemos, portanto, minhas irmãs e meus irmãos, os recursos que Deus nos concedeu, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que temos e somos vem do Senhor. Silas. Pastor, eu queria, o senhor tocou num ponto aí, foi muito feliz no ponto que o senhor tocou aí, sobre o dízimo bruto. Quero fazer uma observação aí, sobre o dízimo bruto. Já vi muita gente criticando, mas no meu contra-cheque, eu tenho um líquido aqui, desculpa, eu estou meio rouco. Mas você tem que pensar o seguinte, olha, vem descontado do seu INSS, vem descontado o imposto de renda. Desse imposto de renda, olha, você vai usufruir, mesmo que não seja com totalidade, você vai subir da segurança pública, tem o INSS, que é o hospital público, mas eu pago o plano de saúde, mas alguém está usufruindo são benefícios. Desse benefício, o INSS, né? Está lá internado, da segurança pública e outros benefícios, ambulância, tudo é investido em prol da própria sociedade. Se o governo é mau, emprega mal, é ele com Deus também, mesma coisa. Então, entrega o dízimo do bruto, porque aquele desconto está sendo em benefício seu também, mesmo que você não usufrua totalmente, mas alguém está usufruindo desse bruto. Outra coisa, pastor, também, é a pessoa que não entrega o dízimo, pastor. Ele já pensou se todo mundo, meu irmão, fosse como você que não entrega dízimo? Acho que você não deveria nem entrar na igreja, ficar assistir culto de lado de fora. Aquela cadeira que você está sentando, ou confortável ou não,
alguém pagou por Alguém aquela pagou, carteira. né? As ofertas, o dízimo ali pagou. A luz, você está confortável ali, você vai beber água, você vai no banheiro da descarga ali e tal, na igreja. Som, né? O som, tudo. Alguém pagou o dízimo, a oferta é para esses bens, Manutenção, manutenção do templo e da construção do templo. Isso. Aí você não paga. Já pensou se todo mundo fosse com você, não pagasse nem dessa oferta, ganancioso? Meu Silas, Deus, eu misericórdia, eu pastor. queria fazer uma observação. Minhas irmãs, meus irmãos, eu, pela misericórdia de Misericórdia. Deus, mais de 20 anos eu pastorei a igreja, a gente tem um pouco de experiência, sabe? O dízimo, como já disse, é para ser entregue na casa do Senhor. Certo. Bom é que seja entregue, coloque na salva ou na tesouraria. Não é bom que o pastor fique pegando dízimo, não. Isso é meio esquisito, né? O outro ponto que eu queria abordar aqui é o seguinte. Mas eu posso entregar meu dízimo para o irmão fulano que está carente. Isso. Meu querido, o dízimo é para entrega na casa do Senhor. O irmão carente, a irmã carente, você pode dar uma oferta se quiser. Você pode fazer uma oferta, né? O dízimo e a oferta, quando você diz, ó, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dar uma oferta especial. Pronto, é outra coisa. Você tem que entregar na casa do Senhor. Então, tudo isso se entrega na casa do Senhor. Sim. Né? Mas a irmã, a igreja não está vendo. Se você quiser abençoar a irmã, a parte, o problema é seu. Mas o dízimo Não pelo dízimo. e a oferta que você compromete com a obra do Senhor é na casa do Senhor. Casa do tesouro, é verdade. Porque tem crente por aí, irmão, querendo querendo passar a imagem de que é caridoso, usando o dízimo da igreja. Deixa eu fazer uma expressão bem lúcida. Ele está dando esmola com o dinheiro dos outros. Mano. Uai, quer mostrar, né? Ok, então, meus irmãos, isso aqui é coisa prática, é bíblico. Então, entregue seu dízimo na casa do Senhor, sem tocar trombeta, aquela coisa toda, né? E faça pela fé. Pastor, mas eu sou dizimista. Outro caso acontece muito, que tem irmãos, que Deus é soberano, Silas. Viu, minhas irmãs? Deus sabe a minha, a sua, nossa estrutura. Deus sabe o peso que eu aguento e o que o outro aguenta. Isso. Tem irmãos, tem pessoas na igreja que Deus abençoa maravilhosamente, consegue as coisas, tem uma bênção especial na vida dele. Mas tem outro que não tem. Mas ambos entregam dízimo. E agora, o que fazer? Não, querido, não é porque o irmão, que é um dizimista, que vai, irmão, olha, eu fui abençoado, eu me deu esse carro novo, que eu sou dizimista. Ele diz isso. Não é porque ele está com vaidade, ele está querendo agradecer a Deus. Agora você não pode ficar triste. Não. Diga não, porque Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Deus está no controle. Sabe que de repente a sua mordomia não seria tão boa assim, com muitos bens, né? Cada casa é um caso. Então, a Bíblia é linda, meus irmãos, eu vou dizer para vocês. Isso aqui é experiência. Nós aqui já temos cabelos brancos, já estamos bem experientes. Olha, a Bíblia é equilíbrio, tudo é equilíbrio, todo desequilíbrio é antibíblico. Então, lê a Bíblia com calma, vamos ser equilibrados, sensato, traga seu dízimo, entregue na igreja, né? Não fica preocupado com o que vai fazer do dízimo, quem vai fazer. Ora a Deus. E tem mais. Eu entreguei meu dízimo porque aqui está assim. Não faça isso não é? E Deus vai dar a vitória. Ainda tem obra missionária, né, pastor? Que são supridas por as ofertas de dízimo. Outra coisa, eu já vi pessoas, não, mas eu entrego meu dízimo para o missionário. Não, o missionário que, de fato, ele está sendo sustentado por algum tipo de igreja. Isso. Né? Ok? Silas. Amém, pastor. Bem, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus, mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bem esta aula, viu? Isso. E não perca. A próxima lição, a lição número 11, que é de 11 de setembro, ela vai dizer o seguinte, o tema dela é este, a sutileza das mídias sociais. Meu Deus, misericórdia, pastor. Esse ponto aqui é... Muito bom. Nós estamos vendo essa coisa hoje. Bem atual, né, Silas? Bem atualíssimo mesmo. Bem, então, meus irmãos, olhem, que Deus abençoe você e aproveite bem esta aula. Maravilha. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento especial. Esse bate-papo, essa conversa sobre a mordomia cristã. Vimos, ó Deus, que infelizmente existe algumas pessoas que interpretam errado, mas eu quero crer que essa mensagem, que essa lição vai conscientizar todos de que o dízimo é do Senhor, de que nós somos mordomo, que tudo que temos, é o Senhor. Portanto, ó Deus, ajuda teu povo a cada vez mais contribuir, devolver aquilo que pertence à tua obra. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, multiplica, dá vitória. Em nome de Jesus, nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos e sempre. Amém. E 2022... O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus quiser. Até a próxima.